Fala, galerinha do primeiro colegial. E aí, tudo bem? Como está aí na quarentena aí? Estudar um pouquinho? Vamos lá continuar? A gente tinha parado em distribuição eletrônica. Agora a gente vai voltar no assunto de tabela periódica. Tá bom? Tabelinha periódica. Olha lá. Para que serve a tabela? A tabela vai agrupar todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Como está organizada a tabela periódica? A tabela periódica está organizada de acordo com a ordem crescente de número atômico. Então, ela está organizada de acordo com a ordem crescente de número atômico, ou número de prótons. Deixei separado aqui, ó, para você pegar lá no volume 1, na parte 2, no capítulo 6, na parte 148 e 149, fala um pouquinho da história da tabela periódica, fala da lei das tríades, fala uma historinha da tabela periódica. Então, é bom você dar uma lidinha, tá bom? E entrar no YouTube e escrever Um Sonho de Mendeleev, que conta a história da organização da tabela periódica, como Mendeleev organizou os elementos da tabela periódica. Então, é bom você entrar lá e assistir esse documentário rapidão, tem acho que 20 minutinhos, tá? Então, vê a história da tabela periódica nessas duas páginas aqui e no YouTube coloca, digita isso daqui e assiste esse documentário aí, tá bom? Então, vamos lá. Tabelinha periódica. Então, aqui está a nossa tabela periódica. A gente vai estar observando os elementos aqui na tabela periódica. Como que a tabela periódica é organizada? Em ordem crescente de número atômico. Como assim? Ó, hidrogênio, número atômico 1, hélio, número atômico 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí volta aqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, para cá, o número atômico vai crescendo. Então, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Ah, por que o lítio, o sódio, o potássio estão na mesma família? Eles só estão na mesma família porque eles têm propriedades químicas semelhantes. Isso cai no vestibular. Ah, por que o cloro e o bromo estão na mesma família? Iodo também, porque eles têm propriedades químicas semelhantes. Por que o cloro e o alumínio não estão na mesma família? Porque eles não têm propriedades químicas semelhantes. Então, para estar na mesma família, tem que ter propriedades químicas semelhantes. Esse vestibular pergunta. Quantos elementos... Por que o sódio e o potássio são a mesma família? Porque eles têm propriedades químicas semelhantes. Se não for da mesma família, não tem propriedades químicas semelhantes. Tá bom? Pode ter, mas o importante é estar na mesma família porque as propriedades químicas são semelhantes. Certo? Então vamos lá. Construção da tabela periódica. Como que a tabela periódica é construída? Eu tenho as linhas horizontais, que são os períodos, e as linhas verticais, que são os grupos de famílias. Então, aqui, ó, eu tenho os grupos, as famílias ou grupos, está na linha vertical, e o período na linha horizontal. Nota que são 7 em período. Lembra distribuição eletrônica? K, L, M, N, O, P, Q. Então, ó, tem 7 período. E eu tenho as famílias aqui. Tudo bem? Então, ó, em um grupo, os elementos têm propriedades semelhantes. Em um período, as propriedades são diferentes. Na tabela, 7 períodos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os grupos, que a família são 18. Então, a família 1, família 1A, família 2A. Aí vem 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B. Aí vem 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por isso que fala que tem 18, de 1 a 18. No total, 18 famílias. Reunindo as famílias A com as famílias B. Depois eu falo desses dois aqui, os lantanídeos e os actinídeos. Então, eu tenho família A e família B. Juntando a família, todos da família A com todos da família B, dá um total de 18 famílias. Tudo bem? Então, vamos lá. Posição dos elementos da tabela periódica. Isso é muito importante. Todos os elementos da família A são chamados de elementos representativos, porque eles representam a tabela periódica. Então, isso o vestibular te pergunta. Ah, assinale a alternativa que apresenta elementos representativos. Ele vai te dar a tabela periódica na prova.
Então, quem são os elementos representativos? São todos os elementos da família A. Qualquer elemento da família A são chamados de elementos representativos. Lembra da distribuição eletrônica? Se eu fizer a distribuição eletrônica terminar em S ou P, a família é A. Tudo bem? Se eu fizer a distribuição eletrônica terminar em S ou P, a família é A. Então, eu tenho, ó, os grupos 1A, 2A, 3A, aqui até o 18A, tá? No lugar 17, de 13A a 18A. Estão no extremo da tabela periódica. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica, terminar em S ou P, a família A. E a família A são chamados de elementos representativos. Olha lá. Ó. Família 1A, família 2A. Aí vem família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Na 3A, você pode chamar de 13. Na 4A, você pode chamar de 14. Na 5A, pode chamar de 15. Na 6A, pode chamar de 16. Na 7A, 17. Na 8A, 18. Pessoal, é bom saber o nome da família 1A, 2A, 6, 7, 8. Esses eu tenho que saber o nome dessas famílias. Família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 6A, calcogênio. 7A, halogênio. 8A, gases nobres. Tenho que saber o nome da família 1A, 2A, 6A, 7A, 8A. Vamos lá de novo? Família 1A, metal alcalino. 2A, alcalinos terrosos. 6A, calcogênio. 7A, halogênio. 8A, gases nobres. Então, esses são as famílias A. São chamados de metais representativos. Aqui eu vou ter a família B. E depois esses dois aqui eu vou falar mais para frente. Então, família A, metais... Família 1A, metais alcalinos. 2A, alcalinos terrosos. 6A, calcogênio. 7A, halogênio. 8A, gases nobres. Certo? Estão nos extremos da tabela periódica. São os elementos representativos. Olha lá. Como que eu vejo qual família está pela distribuição eletrônica? Vamos pegar o exemplo do sódio. O sódio, o número atômico dele é 11. Se eu fizer a distribuição eletrônica, termina em 3s1. Então, a camada de valência dele é 3s1. Se a camada de valência dele é 3s1, nota que terminou em S. Se terminou em S, a família é A. Como que eu sei que família que é? Só pegar o elétron aqui, ó. Então, é família 1A. Então, olha lá. Camada de valência terminou em 3s1. Então, está no grupo 1A. Então, como que eu sei? Terminou em S, família A. Só pegar o número de elétron, família 1A. Ah, e esse 3 aqui? Esse 3 quer dizer o período, que está no terceiro período. Então, para saber a família, é só pegar a camada de valência. Olha o magnésio. A camada de valência dele é 4s2. Então, terminou em S, família A. Só pegar o número de elétrons, né? 2, então família 2A. E o período, professor? É esse daqui, ó, o quarto. Então, terminou em S, família A. Só pegar o número aqui em cima, família 2A. Certo? Vamos pegar o exemplo do cloro. Ó o cloro aqui, ó. Qual que é a camada de valência? Agora eu vou somar essas duas aqui, porque os dois é 3. Ah, professor, por que eu não somei aqui? Ou por que eu não somei aqui? Porque aqui é 4 e aqui é 3. O período é diferente. Agora aqui, ó, tem 3s2 e 3p5. Está no mesmo período. Então, a camada de valência é esses dois aqui, ó. Então, olha a camada de valência. Quantos elétrons tem? 5 com 2, 7. Lembra que eu tinha falado lá em cima? Terminou em P, família A. 5 com 2, 7. Então, família 7A. Ó, somando o número de elétrons e camada de valência, descobrindo o grupo do elemento. 2 mais 5, 7. O grupo 7A ou 17. O período? Terceiro período. Não vai somar esse com esse aqui, não. Falar que é sexto período. Não. O período é terceiro período. Certo? Tudo bem até agora? Continuando. Olha lá, ó, que eu coloquei para vocês não esquecerem. Então, o número de elétrons na camada de valência determina a família do elemento. Se a distribuição eletrônica terminar em S, a família será 1A ou 2A. Então, se terminar em S1, família 1A. Se terminar em S2, família 2A. Agora, se terminar em P, pode ser 3A ou 4A até 8A. Tudo bem? Vamos voltando aqui em cima. Deixa eu voltar. Vou voltar aqui. Peraí. Aqui. Tudo bem? Se terminar
em S1, família 1A. Se terminar em S2, família 2A. Agora, se terminar em P, vai ser a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8. Como assim? Só pegar a camada de valência. Se a camada de valência terminar em S2P1, tiver 3 elétrons, família 3A. Se a camada de valência tiver 4 elétrons, família 4A. Lembra? A camada de valência determina a família do elemento. Se a camada de valência tiver 5 elétrons, família 5A. 6 elétrons, família 6A. 7 elétrons, família 7A. E 8 elétrons, família 8A. Toma cuidado com o hélio, está na família 8A. Sempre ele é um S2, é a exceção. Se tiver, professor, 2S2, é família 8A? Não. 3S2 é 8A? Não. É sempre 1S2. Para ser 8A, tem que ser 1S2. Ou terminar com 8 elétrons na camada de valência. Certinho? Olha lá, ó. Só para a gente lembrar, de novo. 1A, metais alcalinos terrosos. Aqui está grupo do boro, grupo carbono, grupo nitrogênio. Aí, calcogênio, halogênio e gases nobres. São os elementos representativos. Beleza? Não preciso decorar sódio, potássio, tudo na família 1A. Não, o vestibular te dá a tabela periódica. Certo? Aí eu coloquei grupo 13. É a mesma coisa que 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A, 18, 8A. Ou grupo 0. Vocês vão ver lá na ligação química porque é grupo 0. Eles são estáveis. Tem 8 elétrons. A gente vai ver isso mais para frente. Agora nós vamos aos elementos de transição. Os elementos de transição são os elementos da família B, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui, ó. Os elementos de transição são esses elementos aqui da família B, em amarelo, tá vendo? Em amarelo. Esses elementos em amarelo são chamados de elementos de transição. Eles são os elementos de transição. Vamos voltar lá? Olha lá. Os elementos de transição. Então, os elementos de transição vai estar em que família? Da 3B até a 12B. Da 3B a 12B são os elementos de transição. Só toma cuidado que na 3B, depois a gente vai estudar o sexto e sétimo período, os lantanídeos e actinídeos. Eles não são elementos de transição. Chamado de elementos de transição interna. Mas já já a gente estuda eles. Elemento de transição. São os elementos de transição. O último elétron colocado no subnível D. Então, de novo, se terminou em S, família A. Se terminar em P, família A. Se terminar em D, família B. Se terminar em B, se terminar em D de dado, família B. Onde está a família B? Vai dar 3 até a 12. Certo? Então, vamos lá. O elemento da família B são os metais de transição. A distribuição eletrônica vai terminar sempre em D. Vamos pegar um exemplo do ferro. Ó, terminou em quê? Em D. Se terminou em D, a família é B. Certo? Então, esse daqui não vai ser família A, porque terminou em D. Ah, professor, como que eu sei a família? 6B? Não. Na D tem uma regrinha. Eu pego sempre o último elétron, sempre o último elemento, foi 3D6, somo com do lado. Ó. Vou pegar o elétrons do 3D, que é 6, e somar sempre com do lado. 6 mais 2, 8. Então, família 8B. Ah, e o período? O período é sempre o penúltimo, quarto período, que é maior. Então, de novo, como que eu vejo família B? Terminou em D de dado, família B. Como que eu sei que é a família? Pego esse elétron e somo com do lado. 6 com 2, 8. Então, família 8B e o período? O período sempre é o anterior, quarto período. Vamos pegar o exemplo do titânio, terminou em quê? Em D. Como que eu acho a família? Pega esse elétron aqui, somo com do lado. 1 com 2, família 3B. E o período? Sempre é o penúltimo, quarto período. Certo? Então, terminou em D, família B. Tudo bem? Olha lá, vamos pegar os elementos de transição interna agora. Os elementos de transição interna são os actinídeos e os lantanídeos. Ó. Eles estão sempre na família 3B, no sexto e no sétimo período. Então, os elementos de transição interna são os lantanídeos e os actinídeos. Estão sempre na família 3B. Os lantanídeos são chamados de metais de terras raras. Tá? Então, você tem que saber que os lantanídeos ou terras raras estão no grupo 3B no sexto período. O actinídeo, 3B no sétimo período. Ah, como que eu sei que é lantanídeos ou actinídeos, professor?
Se a distribuição eletrônica terminar em F, se a distribuição eletrônica terminar em F, vai ser ou lantanídeo ou actinídeo. Só lembrando que lantanídeo é a mesma coisa do que terras raras. Vamos pegar um exemplo. Olha lá, ó. Esse exemplo aqui. A distribuição eletrônica terminou em quê? Em F. Quando terminar em F, precisa somar com do lado? Não. Terminou em F, sempre a família 3B. Terminou em F, sempre família 3B. Então, se é família 3B, se terminou em F, está na família 3B. Aí o vestibular vai te perguntar, é lantanídeo ou actinídeos? É só você vir do período. Se está no sexto período, sempre o penúltimo elemento dá o período. Se está no sexto período, aí vai ser os lantanídeos, ou terra rara. Se aqui fosse sétimo período, seria os actinídeos. Então, terminou em F, família 3B. Olha o elemento do lado. Sexto, lantanídeo. Se fosse sétimo, actinídeo. E aqui, só para lembrar, se terminar em S, família 1A ou 2A. Se terminar em P, vai ser 3A, 4A, 5A, 6A ou 8A. Se terminar em D, vai ser da 3A até a 12, da 3B até a 12B. Só se terminar em F, toma cuidado que ele está na família 3B no sexto e sétimo período. Então, quando terminar em F, ele vai estar no sexto ou sétimo período. Vai ser o lantanídeo ou actinídeo. Se for no sexto período, lantanídeo. Sétimo período, actinídeo. Certinho? Aqui eu tenho que saber isso. O vestibular vai te perguntar. Quem são metais, quem é ametal, quem é semimetal e quem são os gases. Então, na tabela periódica, o hidrogênio está na família 1A, mas ele não é um metal. Ele não faz parte, ó. Tudo bem? Quem são os metais? Aqui, ó, em vermelho. Ó. Esse vermelho é tudo metal. Certo? E eu tenho que saber uma propriedade dos metais. Isso o vestibular pergunta. Os metais são sólidos à temperatura ambiente e são bons condutores de corrente elétrica. Metal é sólido. Esses aqui são os metais. E são excelentes condutores de corrente elétrica. Ó, lembrar que os metais são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, é o único metal líquido. Certo? Então, de novo, os metais, quem são? Esses elementos aqui em vermelho ou laranja. Eles são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio que é líquido, são bons condutores de corrente elétrica. Tá vendo essa linha azul aqui? São semimetais. Como que eu decoro os semimetais? Você pode ver assim, ó, brasileiro, simples, geralmente aos sábados tem polenta. O LV não precisa. Então, brasileiro, simples, geralmente aos sábados tem polenta. Brasileiro, simples, geralmente aos sábados tem polenta. Família dos semimetais. Esses daqui são semimetais. Então, brasileiro, simples, geralmente aos sábados tem polenta. Tudo bem? Não precisa saber o estado físico dos semimetais. Agora, e os ametais, professor? Lembra? Fom, clore, brasileiro, índio sem cueca pega homem? Ou Fom, clore, brisque, pH? Ó, esses daqui são gás a temperatura ambiente. O bromo é líquido, iodo, enxofre, carbono e fósforo, sólido, hidrogênio gasoso. Então, esses daqui são os ametais. É bom você saber o estado físico deles, então tem que decorar. Certo? Flúor até o cloro, gás, bromo líquido, iodo até o fósforo, sólido e aqui gasoso. E eu tenho os gases nobres, que são gases. Certinho? É bom saber. Então, de novo, só para vocês não esquecer, semimetais, brasileiro, simples, geralmente aos sábados tem polenta. O resto é daqui são os metais, são sólidos, exceto o mercúrio que é líquido, e são bons condutores de corrente elétrica. Certo? Aqui é só uma tabelinha para vocês depois dar uma olhadinha. Onde que é aplicado cada metalzinho. Tá bom? Só de curiosidade aí. Certinho, pessoal? Então tá bom, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou mandar uma sugestãozinha de exercício aí para você estar resolvendo e mandar uma tarefinha com os 3 exercícios. Tá bom? Tudo de bom? Fica com Deus, se cuida. Tchau, tchau.